iria pegar esse texto, mas o Espírito, de alguma forma, me conduziu até esse. De uma forma muito graciosa, nossas crianças podem sair. Preguei esse sermão ainda quando era seminarista na Igreja Batista Nível dos Vales, em Campo Grande, mesmo. E esse texto veio no meu coração, muito forte durante toda essa semana, durante todo o decorrer desse culto. Deus me trouxe ao coração esse texto, lembrando desse texto. Eu queria, então, mudar um pouco daquilo que eu iria falar, trazer algo da parte do Senhor, assim, eu acredito, do seu coração. Êxodo capítulo 15, verso 22. Êxodo capítulo de número 15, verso 22. Versículo desse sagrado. Depois disso, Moisés fez Israel partir do mar vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mostrou um graveto, e Moisés lançou na água e se tornou doce. Aí Deus lhe deu um estatuto e uma norma, e aí os provou, dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Vamos orar? Senhor, fala os nossos corações nessa noite. Eu não sei o que o Senhor deseja fazer, mas nós só temos um instrumento dele, ó Deus, que o Espírito me use de forma graciosa para abençoar vidas nessa noite. Eu te oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria primeiro lembrar a vocês do contexto que esse texto está inserido. Moisés recebe do Senhor a incumbência de libertar Israel do Egito. Israel está cativo no Egito. Os irmãos são sabedores de que após a morte de José, José governa o Egito, o povo está bem no Egito. José morre, e com a morte de José, o tempo vai se passando e o faraó que se levanta não conhece José e os seus antepassados, e então impõe ao povo trabalho escravo, impõe ao povo sofrimento, e o povo começa a sofrer, o povo começa a ser vassalo, começa a ser escravo, e o povo então começa a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que o libertasse, em nome da promessa que fizeram aos seus antepassados. Deus então ouve o choro. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3 que Deus ouviu o choro do seu povo e levantou Moisés. O chamado Moisés está exatamente lá na sarça ardente para libertar Israel. Moisés, você será usado por mim para libertar o meu povo. Moisés então vai libertar o povo. Moisés chega diante do faraó e tem todas aquelas pragas que os irmãos conhecem.
a murmurar contra Moisés. A primeira coisa quando eu olho para esse texto, entendo, meus amados irmãos, é que a nossa tendência, quando nós começamos a ser provados, é ser murmuradores. Nós não conseguimos, às vezes, olhar para o Senhor e ver o propósito do Senhor naquilo ao qual estamos passando, mas começamos a murmurar contra Deus e contra os seus propósitos em nossas vidas. Acredite em mim, meus amados irmãos, que muitas vezes nós iremos orar e Deus não irá responder, porque Deus não deseja muitas das vezes nos dar aquilo que nós pedimos, mas Deus deseja transformar as nossas vidas e não às vezes aquilo que está ao nosso redor. Acredito eu que Deus queria ter uma experiência mais profunda com Israel, queria se mostrar muito mais do que Israel podia pensar e imaginar, muito mais do que Israel esperava da pessoa dele. Todavia, Israel queria ver com os olhos humanos e começou a murmurar. E a primeira pessoa que eles acharam pela frente foi quem? Moisés. Sempre sobe o pastor, não é verdade? E aí, primeiro foi Moisés. Moisés! Você nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Brincadeira, Moisés! E a segunda coisa, quando eu olho para isso, é que a gente sempre quer achar um culpado. Ao invés de nós nos concentrarmos naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, ao invés de nós olharmos para o Senhor e tentar entender do Senhor o que Deus deseja transformar em nossas vidas, nós queremos achar culpado pelo momento de vida que estamos passando. E aí começamos a enumerar os culpados. Aqui o povo diz que é Moisés. Às vezes nós falamos que o culpado é nosso esposo, nossa esposa, o culpado é meu patrão, o culpado é o meu gerente do banco, o culpado seja lá quem for, mas eu preciso achar um culpado. Isso me faz lembrar de Adão e Eva no paraíso. O homem cai, a mulher cai, e aí Deus vem para Adão. Adão, meu filho, vim aí bater um papo contigo. O que houve, Adão? Senhor, todo músculo. Senhor, todo. Como é que você está falando? Você falou isso? Como é que esse negócio? Ó, você deu fruto. Ó, eu não, foi? Ó, ele não lá, cara. Calma, a palavra de Deus a Adão foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Dali em diante, Deus nunca mais escolheu um homem com uma mulher. Ela vai ser meu coração. Tirando Oséias, que foi um caso específico, nunca mais Deus escolheu um homem com uma mulher, porque não existe isso. Isso não é alma gêmea. Alma gêmea é coisa de outro lugar. Aqui não. Deus ouviu com ele de Adão, a mulher que me deste. A Eva, não satisfeita, tivesse culpado, o que ela faz? Foi quem? Da serpente. Vai um empurrando. O que nós não queremos entender? Você acha que Deus iria pesar a mão sobre eles? Acha mesmo? Você acha? O texto lá de Gênesis 3 continua que Deus mata o animal e com a pele do animal cobre eles, para que a nudez deles não seja mostrada, para que eles pudessem ser remidos daquilo que eles fizeram, simbolizando o cordeiro que iria morrer lá no Calvário. Eles se taparam com folha de bananeira, Deus fez algo muito maior para eles. O problema é que eles queriam culpar outro. E meus amados irmãos, fala sério, às vezes nós não somos assim. Em vez de nós nos concentrarmos naquilo que Deus deseja mudar em nós, aquilo que Deus quer ensinar a nós, nós queremos achar um culpado. Nós queremos achar alguém de cobaia. E o povo começou a culpar Moisés. O texto é muito interessante. O texto continua dizendo que Moisés vai clama ao Senhor. O que o povo deveria fazer, Moisés faz por ele. O povo não deveria ir a Moisés, porque Moisés não pode fazer nada com ninguém.
Entenda que o que Deus quer fazer na sua vida é com você, não é com o outro. Não depende de terceiro, de segundo, mas é com você. Deus não precisa que você espere outras pessoas a orarem por você, a pedir alguma coisa por você, porque da mesma forma que eu ou qualquer outra pessoa que você tem livre acesso ao trono do Pai. E o povo não entendeu isso. E Moisés clama ao Senhor, e Deus dá uma ordem específica a Moisés, específica, direta. O mesmo que está vendo ali, meu filho. Você vai jogar isso aí lá na água que eu vou te mandar. Só que eles estão no deserto. As águas de Meribá estão longe. Eles ainda tinham que cruzar todo o deserto. Só que Deus é tão bom que durante o deserto Ele prepara um oásis. O texto diz que eles chegam numa fonte, e nessa fonte existem 12 ribeiros de água. Imagine você que quando Moisés e todo Israel estão andando, eles estão no deserto e olham para um lado areia, olham para o outro areia, sol, aquela coisa escaldante, aquela coisa terrível, e do nada eles olham um oásis em meio ao deserto. Eu penso que eles devem ter pensado assim: isso é uma viagem. Eu não estou enxergando isso. Não é verdade que eu estou vendo. Seria bom demais para ser verdade. E às vezes, Deus nos dá as coisas, os oásis, nos desertos de nossas vidas, e nós não aproveitamos, porque não acreditamos que Deus é poderoso para fazer isso. Preferimos olhar e ficar pensando sobre isso, e ficar ali, de alguma forma, tentando entender: será que isso é verdade? Será que isso não é viagem? Será que isso é coisa da minha cabeça? Não é possível. Isso me faz lembrar, meus amados irmãos, aquela metáfora, aquela historinha dos corredores. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo lá falando aos Filipenses, que nós estamos numa corrida, correto? Nós estamos correndo essa corrida até o grande dia que nós iremos encontrar o Senhor, iremos ter com Ele naquele grande dia. Só que só pode falar da corrida quem está na corrida. Quem está fora da corrida não pode falar da corrida. Como é que você vai falar que a corrida é cansativa se você não correu? Como é que você vai falar que a corrida ela te despendeu muitos gastos se você não correu? Como é que você vai falar algo sobre ela, que o trajeto é muito íngreme ou coisa semelhante se você não correu? Só pode falar quem corre. Mas o problema é que às vezes nós ficamos do lado de fora. Esse caminho é muito largo. Olha só, tem barreira ali, tem que subir aqui. Não, isso aí não é caminho, não, tá maluco, deixa esse cara correndo aí. E a gente analisa, mas não entra e não sabe que de repente durante a corrida vai vir o camarada para te dar água geladinha. Não sabe que durante a corrida você pode ser uma corrida de revezamento. Você passa uma bastante para descansar um pouquinho. Não sabemos, porque estamos apenas elucubrando, apenas pensando. Parece produto cartesiano, matemático, 2 mais 2, sendo que as coisas de Deus não são lógicas. E aí, eu queria que você entendesse isso, porque no meio do deserto da sua vida, você pode experimentar os oásis que você necessita, mas isso você precisa crer em Deus é poderoso para fazer. Quando você vê esse tipo de coisa, você precisa crer. Deus é poderoso para fazer. Mas isso só depende de você. Você tem a opção de continuar murmurando, você tem a opção de continuar pensando, colocando culpa em alguém, você tem a opção de continuar olhando para aquilo de alguma forma, tentando entender aquilo, ou você tem a opção de aprender de Deus e experimentar o que Deus quer fazer na sua vida. Mas isso depende de você. Porque as coisas de Deus não tem muita lógica. As coisas de Deus não tem 2 mais 2. Se você pensar no homem andando sobre a
sobre as águas, isso é lógico. Se você pensar em Jesus cuspindo no chão e passando por onde o cara vai sendo curado, isso é lógico. Se você pensar na sombra de Pedro passando por alguém, isso é lógico. As coisas de Deus não possuem lógicas. Lógica humana é coisa de humano. As coisas de Deus são sobrenaturais. O que Deus deseja de nós é que a gente nos lancemos nele para experimentar o que Ele deseja fazer em nossas vidas. Eu falei pela manhã, o problema de Filipe foi que Filipe queria fazer as coisas na força dele. André levou as limitações dele ao Senhor. Nas limitações dele, Deus usou a glória do nome dele, aquilo que ele queria fazer. Porque isso não depende de nós, isso depende dele. E lá no primeiro mês na vida de Israel, foi para Israel se tornar um povo egoísta, mas foi para que as nações vizinhas enxergassem de que o nosso Deus é bom e é galardoador daqueles que buscam. E Ele deu os seus. Baixe a cabeça. Às vezes, a gente começa a passar, entrar nos desertos de nossas vidas. Às vezes nós perdemos um tempo de caminhada com Deus, mas nos esquecemos de quem é o Senhor. Israel tinha experimentado o mar se abrir, todas as pragas do Egito. Israel tinha experimentado muito Deus. Mas quando Israel foi provado pelo Senhor, quando o Senhor queria provar o seu coração, e quem Deus prova, quem Deus ama, o desejo de Deus não é reprovar, mas é aprovar. Porque Deus a ninguém tenta, Deus aprova, Deus prova. Lá, colocou a fogo em Moisés, esqueceu do que era o Senhor, voltou-se para si mesmo, para a sua pessoa, para os seus problemas. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, para você ouvir. Se você entender, Ele é poderoso para transformar a sua vida, transformar o momento que você está passando, mesmo em meio aos desertos mais difíceis, mesmo nos primeiros momentos mais arenosos, mais tumultuados, mais nefastos, mais escuros. Ele é poderoso para meio a isso, criar um oásis, para que você desfrute da presença dele. E as pessoas ao teu redor olhar isso e entendam que Ele é Deus e Ele está cuidando de você. Se você entender que Deus falou no seu coração nessa noite, você deseja colocar a sua vida diante do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda para mim não murmurar, me ajuda a não olhar para os lados, me ajuda a receber do Senhor os teus oásis em meio aos teus desertos. Eu sei que o Senhor está preparando levar lá na frente. Eu sei que o Senhor está preparando Canaã lá na frente. Mas enquanto isso, estão lá grandes escadas, os oásis em meio ao deserto. Se você entendeu o que Deus falou no seu coração, você deseja tomar essas posturas, onde você estiver, levante suas mãos, eu gostaria de orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia! Ele é Senhor. Senhor amado, diante do Senhor, nós mais uma vez estamos. De modo que em nenhum momento podemos deixar de estar, porque a tua presença está em todos os lugares. Como diz o salmista: se eu for ao céu, tu vai estar, mais profundo da terra, tu vai estar, e mais profundo do mar, tu também
se revelando, se mostrando Deus, se mostrando Senhor, dando a Deus prova da tua existência. Abençoa. É o que nós pedimos, não porque merecemos, mas porque o Senhor